Então, a gente usa as duas siglas APL ou APLV, né? Pode ser alergia à proteína do leite de vaca ou simplesmente alergia à proteína do leite, tá? E a gente vai falar hoje o quê? Primeiro, o que é essa tal de APL, né? Ou APLV, aprender o que é. O que refluxo tem a ver com APLV, o que refluxo tem a ver com alergia à proteína do leite, se tem a ver, por quê, e como melhorar o sono do paciente com APLV e com refluxo, com sintomas, né, de APLV. Então, agora sim entramos no YouTube. O pessoal não estava querendo me deixar aqui entrar, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui na tela para ficar melhor. Opa! E aí, o YouTube hoje não tá querendo. Vamos lá, vamos aqui no Face e no Insta, depois a gente baixa lá no YouTube para quem perdeu e gosta de assistir lá, tá? Sem problema. Sibeli, Vanessinha, Luciane, vamos entrando, boa tarde. Então a gente vai falar um pouquinho, vou começar contando um caso recente, já que a gente está correlacionando a alergia e os sintomas da alergia ao sono do bebê, começar contando um relato de caso de uma aluna minha do Nana Neném, não sei se ela tá aqui na live, se ela tiver, se manifeste, Ana. Ela assistiu de quarta-feira, não sei se hoje ela tá aqui, Ana Xera. A Ana, que tem uma filhinha chamada Cecília, e ela foi diagnosticada aos 5 meses de idade com alergia à proteína do leite. E por conta disso, tinha o quê? Sonecas muito curtas, não tinha dificuldade para manter o sono, porque tinha um desconforto, tinha alguns sintomas e dificuldades para manter um sono contínuo de noite também, tanto durante o dia quanto durante a noite, por conta dos sintomas mesmo de refluxo associados aos sintomas da alergia à proteína do leite. Então, se alguma de vocês já passou por isso, está passando, né, por este processo diagnóstico de alergia à proteína do leite, ou já teve, ou conhece alguém que já teve, sabe que às vezes demora um pouco para a gente fazer o diagnóstico, que às vezes o bebê fica por algumas semanas, por algum tempo, tendo alguns sintomas, incômodo, e atrapalha o dia a dia, atrapalha a qualidade de vida do bebê e da família como um todo, né? Não sei se alguém que está aqui alguém que está aqui na live, boa noite, boa tarde, já estou na noite. Se alguém tem algum bebê ou teve algum bebê com alergia à proteína do leite, alguém aqui no YouTube, o YouTube entrou agora. Se alguém aqui no YouTube teve, se alguém aqui no Facebook teve, pode colocar aí nos comentários. Quem quiser participar, comenta aí nos comentários, aqui no YouTube também, no Facebook, também nos comentários e no Instagram. Se quiser chamar alguém, até 50 contatos, usa o aviãozinho aqui, tchau. E se quiser fazer pergunta ou comentário, usa o comentário ou a interrogação também. Então, quero saber se alguém que está acompanhando tem alguma criança, algum bebê conhecido ou está passando por isso com alergia à proteína do leite ou está suspeitando, porque é algo relativamente comum, né? A gente vê com frequência. E queria saber o relato de vocês aí. Ó, Élica, tudo bom? Acabei, inclusive, coincidentemente, eu acabei de receber, estava respondendo um WhatsApp antes de entrar na live, de justamente uma paciente minha, cuja mãe estava mandando o relato, que a bebê estava com fezes, as fezes estavam diferentes e tinha uns pontinhos de sangue nas fezes. Ela mandou a foto antes de entrar aqui na live, eu estava justamente respondendo. Ela falou, pode ser alergia à proteína do leite. Sério, Loi? Olha, de 1 ano e 5. Loi, eu quero conversar com você, já tô com saudade, vou te chamar aqui então pra gente bater um papo. Peraí. Tem muito tempo que eu não falo contigo, né, Loiane? Vem, me aceita aí pra gente conversar. Enquanto a Loiane entra. Ai, Loiane é uma querida, tem 2 filhas fofíssimas. A mais nova já tá com 1 ano e 5, meu Deus do céu. Tô ficando velha. Oi, lindona! Tudo bom? Saudade de vocês. E a gata tá dormindo, não vou falar alto não, tá? Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus, com saudades também. Oh. Essa
maldita PLV, menina, que desafio. Como é que foi, então? Me conta aí sua história, me conta esse processo aí. Eu fui um pouco relutante com o diagnóstico dela, porque pra mim era normal. Está cortando um pouquinho, ó, deixa eu ver aqui, Acho que sua internet tá cortando. Deixa eu ver se é a sua ou é a minha. Acho que é a sua. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. O meu tá certinho. Agora voltou. Tô te ouvindo agora, beleza. E também você não é mãe de primeira viagem, né? Então você já tem uma filha mais velha, então já fica mais esperando mesmo a coisa, né, acontecer. Eu falei, não, isso é normal. A Júlia tinha um cocô assim também, nessa fase de 1 mês, o cocô era desse jeito, a jato, não. E a pediatra que acompanhava a Júlia nessa época falava pra mim que aquele sanguinho no cocô era normal da formação do intestino. Então, pra mim, da Cecília também era. E aí a pediatra bateu nessa tecla, não é. Essa menina é alérgica, tira derivados de leite, primeira coisa. Aí eu tirei da dieta, mas assim... Sim, achando que... Pra mim era derivado, era leite superficial. Quando foi com 2 meses, eu teve a vacina do rotavírus, aí pronto, aí acabou. Tanto o grau estava tão grave que ela era um bebê que não gostava de colo. Ela queria ficar deitada na cama por causa do incômodo no abdômen, na barriga. Ela ficava tranquila, de boa, rindo, feliz, deitada na cama. Você pegava no colo, a criatura chorava desesperadamente. E o cocô verde, o sangue nas fezes. Aí voltei lá, doutora, eu tirei leite derivado e continua, tá pior. Ela falou, vamos procurar um gastro. Aí começou a rotina, a confusão. Aí eu fui no gastro, que já tinha atendido a minha outra filha por causa de uma prisão de ventre, então eu já conhecia ele. Aí ele falou, mãe, é com muita tristeza que eu te dou esse diagnóstico, porque é um processo difícil, depende só dela, a cura, não tem um remedinho que eu vou passar e ela vai melhorar. Depende do organismo dela. Nesse momento depende de você, porque a amamentação é fundamental. O que vai ajudar ela a alcançar a cura mais rápido é você manter a amamentação, e esse é o seu desafio. E uma dieta de tipo assim, o meu liquidificador que já bateu leite uma vez na vida teve que ser descartado. Frigideira, colher de pau, vasilhas plásticas, a cozinha, o forno, tudo tem que ser novo. E nós estamos aí nessa dieta há 1 ano e 3 meses. Pensa, com a goiana, Maria do Pão de Queijo, você não tá entendendo. Eu pensei que eu não vivia sem queijo. Eu vivo. Só mãe, minha filha, só mãe para fazer essas coisas. Ela é IgE não mediada, né? Tem só sintomas gastrointestinais e um pouco de dermatite de vez em quando. Já estamos estabilizadas há um tempo. Eu tava toda animada. Para fazer o desmame, né? Para fazer a progressão, né? Da dieta. E ela tá na idade assim que já é meio de fazer tolerância. Então, até por volta de 1 aninho, a maioria faz, né? Mas às vezes estica mais um pouquinho, mas fica tranquila que vai acontecer. Eu tava me preparando aqui naquela ansiedade para fazer o TPO dela quando veio o aniversário da Júlia. E aí acabou que no processo da Cecília, eu descobri que muito provavelmente a Júlia também teve a PLV. Porque não gostava de leite, parou de mamar muito cedo. Só que a Júlia tinha uma característica, até a senhora postou uma caixinha essa semana sobre isso, que era difícil para os médicos diagnosticarem. Ela nunca teve diarreia, ela era presa. E é uma característica rara. Raríssima. E aí o que acontece? A Júlia, como não teve esse tratamento, ela parou de mamar cedo no meu peito, o leite secou, o leite cortou logo. Aí eu lembro que a senhora falava assim, não, mas ela come tão bem, então deixa de leite pra lá. E eu nunca investi em leite, ela não gostava de iogurte, não gosta de lasanha. E não tem problema, se comia as outras coisas, tá tranquilo. Só que aí eu descobri então que esse rejeitar dela era porque ela ficou com um efeito colateral, que foi a intolerância à lactose. Então a gente faz o tratamento dela. Aí veio o aniversarinho dela, fez tudo, brigadeiro, tudo sem lactose, que também não pode ser feito por mim, que eu não posso nem respirar o bendito leite. A vovó fez tudo e trouxe. Só que aí Cecília já tá sapequinha, pegou um brigadeiro na festa, correndo na mão assim, ó, pra tirar e pra tomar. Ela comeu um pedaço. E aí, nesse dia, eu descobri que a cura ainda não tinha chegado. Porque aí começou logo em seguida, veio o cocô de novo, a assadura e tal. Então, estamos em processo. Agora, com 1 ano e 3 meses, teve a vacina, VOB, reagiu também a vacina. Então, tem algumas vacinas que podem ter um pouquinho. Então, a pediatra falou, mãe, segura.
Então é sinal de que se ela está reagindo à dose da vacina, é sinal de que ainda não alcançou. Então, e ela é bem mais sintomática do que a Júlia, né? A Júlia praticamente não tinha nada. Tinha a prisão de ventre. Sim. E uma dermatite que atacava muito quando a gente ia para Goiânia, e eu associava ao clima. E era as cumilanças de Goiânia. Excesso de leite, de queijo, né? Ela manifestava dessa forma na dermatite aqui nas coxas e no braço. Hoje ela tá em dietinha, bonitinha, super tranquila. Quando foi esse final de semana, foi na casa da vovó, e lá a vovó fez um sanduíche com queijo e deu de tarde uma pizza caseira e botou um queijo também. Muito engraçado. Aí acabou que... pouca quantidade. Empolou os cotovelos, empolou a barriga. Aí eu tava lendo e a nutricionista me explicou que o organismo dela limpou, né? Ele lutava todos os dias ali contra a lactose. E aí ele tá limpo. E cada vez que ela ingerir sem a lactase, ele vai reagir de forma como ele nem reagia antes, porque não era assim, era quando a gente ia em Goiânia que dava aquele boom, aquela coisa, né? Mas ela disse que o organismo dela ficava sofrendo para combater esse leite que... Pelo menos agora você já sabe. É mais fácil, porque você já sabe, você já lida, já tem a consciência do que é, já volta para trás, né? Melhor do que você tá no escuro sem saber o que é. Muito mais fácil lidar com a questão da lactose, porque já tem vários produtos com zero lactose. A gente aqui em casa praticamente cortou o leite, mas para uma criança... Para o alérgico é mais difícil. E você também na sua dieta, né? Você tá amamentando ainda? Amamentando ainda, porque ela não pegou outro leite e a gente ficou segurando. Aí quando ela tava com 9 meses, foi que eu tentei introduzir uma fórmula, porque tava com ganho de peso baixo, que é uma característica também. Sim. Nunca teve abaixo do peso, ela é acima do peso, ela é grandona, mas o ganho de peso tava pouco. Aí a doutora falou, vamos ver como dormia mal, dorme mal. Aí, ó. Vamos ver se não tá com fome. Aí vamos tentar uma fórmula então. Aí ela reagiu à fórmula hidrolisada, diarreia, provavelmente também a soja ali, né? A dela é braba então, hein, Ló? Depois nós compramos um outro extremamente hidrolisado, a lata R$235. Mas ela não pegou. Ela já tinha 9 meses, já estava comendo, já tinha mais gostinho. Não quis. Eu botei banana, morango, tudo. Não... Toma, menina, esse leite, pelo amor de Deus. Mas falava assim, pelo amor de Deus, minha filha, toma, pensei que você tem o caviar do leite. Mas não teve acordo, não tomou. Aí o médico falou, enquanto você conseguir e tiver leite, vai amamentando. Aí ela come de tudo. A alimentação do APLV acaba sendo mais saudável. Sim. A significação da alergia é essa. A gente acaba entrando, a família acaba entrando, né, nesse esquema e acaba sendo bom para todo mundo. E aí a gente vira maluca do rótulo, então você acaba evitando produto industrializado, porque você descobre que os rótulos são mentirosos, são defasados, não tem informações. Às vezes você não consegue falar no saque, então... Aqui em casa virou o descasque sempre e desembrulhe nunca. Perfeito para a saúde da família toda. Tá vendo? Tudo nessa vida tem um lado bom, é o que eu digo sempre, né? Tudo você tira uma lição, uma coisa boa para aproveitar, né? Porque diante de uma situação tão ruim que é ter o filho com alguma doença, ninguém quer ter, né? Mas você vê que de repente você tá melhorando a vida da família toda. E isso acho que vale a pena, né? A gente pensar dessa forma que é uma coisa positiva e com certeza a Ju vai fazer a tolerância dela, porque praticamente 100% faz até os 5 anos de idade, então mesmo que demore um pouquinho, isso vai acontecer e aí você vai ficar mais tranquila, vai relaxar um pouquinho mais, vai poder comer suas coisas, seus queijinhos. Aprender várias receitas. Aí, ó, tá vendo? Torta ali, tudo aqui em casa virou sem leite. Então, tá vendo? Tá vendo? A gente ressignificou. Mas ótimo. Não é uma luta fácil. É muito solitária, é muito difícil, porque tem muitos profissionais ainda que desconhecem. As pessoas confundem a intolerância com lactose. Aí, foi muito difícil pra mim pensar em voltar a trabalhar. Aí teve a pandemia, que foi um lado bom, que eu fiquei em casa pra olhar ela, porque é muito difícil eu saber o que deu de furo na dietinha dela ou na minha. Imagina com outra pessoa olhando pra me explicar o que foi o meu. Então teve esse lado também de eu poder ficar com ela, de estar esse tempo em casa, né? Porque só o olho de mamãe mesmo pra ver. Só o olho, gente. Eu sinto a gente virar louca do cocô. Meu Deus, eu tô procurando coisa. Meu marido falou assim, eu não tenho estrutura pra ser mãe.
porque eu não conseguia olhar a fralda toda hora desse jeito. Só a mãe, minha filha. Tem coisa que só cheira e vê, você olha. Pode relaxar, que o negócio tá caminhando pra melhorar já na idade dela. Manda um beijo pra Ju, pras duas aí. E firme e forte. Entrou até a Lorina aqui, que também teve a mesma experiência, o pessoal comentando aqui. Então a gente não tá só. Vocês não estão sós. Tem muita gente aí na mesma luta, Alane. Beijo grande pra você, viu? Obrigada pela participação. E feliz Dia das Crianças aí pras meninas. Pra sua mocinha também. Aqui até Lorina, gente. Lori, mãe do Breno, que paciente minha também teve, né? Lori sabe bem aí o que é a PLV. E a gente começou logo no início com fórmula hidrolisada para Breno, e ele fez tolerância. Hoje em dia, Breninho come de tudo, né? Como ela tá dizendo aí pra Loiane, vai passar, e vai mesmo, né? É persistência ali, paciência. A Drica aqui, ó. Gente, tô assustada. Eu tenho uma cliente que eu faço pão pra ela sem nada de leite, mas eu não tinha noção da gravidade. Pois é. E olha, Drica, que você é bem... A Drica, gente, é mãe da Valentina, linda, e ela é uma chefe padeira maravilhosa, e é super... voltada para essa questão da alimentação saudável, e os pães dela são de fermentação natural e tal. E a gente, às vezes, mesmo tendo essa consciência, né, alimentar, como a Drica tem, ela me falava isso, não posso dar nada de leite, e a gente, às vezes, acha que a mãe tá super valorizando, e na verdade não é. É muita sintomatologia às vezes que a criança tem, e atrapalha tudo, atrapalha o dia a dia todo, né? Uma diarreia, uma dor abdominal, atrapalha o sono, a coisa já, né, atrapalha a vida, o dia a dia da família como um todo, né? Aí o Élica tá perguntando qual a diferença entre as duas. Aí Lorena falando do Breno, foi sim, aí come tudo já hoje em dia, e a Loi tive que passar a fazer meu pão. Pois é, aprende receita, faz seu bolo, faz seu pão. Hoje em dia a gente tem vários grupos também na internet que se auxiliam. A gente tem alguns lugares com credibilidade onde você pode comprar mesmo alimentos sem proteína do leite, né? As pessoas já estão mais conscientes e você consegue ali pelo menos ter uma dieta o mais decente possível, sem se privar tanto das coisas. Mas o ideal mesmo é esperar e fazer a tolerância, né? A Drica falando, Raquel, não sabia da gravidade. Eu faço os pães dela antes para que não haja contato nenhum com leite ou manteiga. Perfeito. Você tem que mais cuidado ainda. De repente você, Drica, que tem uns pacientes específicos até de doença celíaca, né, ou de outras questões, você pode separar esse material só para fazer para quem é alérgico, separar as vasilhas, separar o material todo específico para quem é alérgico, para não ter contaminação. Não é todo alérgico que tem esse grau de gravidade, mas alguns sim, que não pode, como a Lorena falou aí, não pode nem sentir o cheiro. Tem alguns sim que são mais graves, depende do tipo da resposta imunológica desse paciente. A Lorena falou, separar os utensílios é importante. E às vezes a gente fala assim, eu vou numa padaria, vou pedir o padeiro que eu quero o pão sem leite. Às vezes eles até falam, é sem leite. Só que você não sabe a mão do padeiro que pegou para fazer o bolo, que pegou para fazer outra receita antes. Será que ele limpou? Será que ele limpou a bancada? Principalmente de plástico, porque fica resíduo, isso mesmo. Então acaba que pode haver contaminação nesse processo, mesmo sem a gente querer. Por mais, a Drica falando aí, por mais que ela queira fazer da forma mais limpa possível, a gente às vezes não se atenta para a gravidade da coisa e acaba bobeando aí, deixando, né, os utensílios misturar, e a própria mão da gente tem que lavar bem. Oi, Gabi, lindona, cosmético, tudo que entra em contato com a pele, com a mucosa, shampoo, condicionador, cosmético, maquiagem, é um negócio meio... A gente fica tipo, vamos virar veganas, né? Virar vegano para poder... a máquina que bateu o pão de leite, a gente fica neurótica do leite, é verdade. E aí, para quem estava perguntando o que é essa PLV, então, alergia à proteína do leite ou alergia ao leite é uma condição imunológica, né? Onde o organismo do bebê reage aos leites de outras espécies de animais. Então, leite materno não causa alergia, que às vezes as pessoas confundem isso.
né? Lenço umedecido, fralda, ai gente, ó, só Jesus. Tudo na vida tem leite. A gente descobre isso quando começa a ver rótulo, né? E quando passa por isso. Então, nessa condição imunológica, isso faz parte da resposta imunológica do bebê a leites de outras espécies de animais. Então, leite de vaca, que é o mais comum, mas leite de cabra, né? Outros tipos de leite, mas não o leite materno. Por isso que quando está amamentando, a gente não suspende a amamentação, a gente suspende o leite heterólogo, que a gente fala de outra espécie que não humana, da dieta da mãe, tá? A APLV, que é um processo alérgico, ela é diferente da intolerância à lactose, como a Loiane estava falando. Como ela estava dizendo, aí as pessoas perguntando qual é a diferença. A alergia é um processo sistêmico, é um processo que compromete o organismo como um todo, é uma resposta de vários órgãos do nosso sistema. E essa resposta se dá naqueles órgãos onde a gente tem mais célula imunológica, que é o quê? A pele, é um órgão imunológico, o trato respiratório e o trato gastrointestinal. Então, o alérgico, ele vai ter resposta, ele pode ter manifestação em via aérea, em pele e no trato gastrointestinal. Então, quando eu botei a caixinha lá no Stories que a Loi falou, eu coloquei o que é mais comum vir associado à alergia à proteína do leite. Uma rinite alérgica, uma asma, né, uma bronquite, lesões de pele, dermatite atópica e diarreia. É muito mais comum do que prisão de ventre, que foi um caso raro aí que a filha mais velha da Loiane teve, mas não é comum, é mais comum vir diarreia. Então, a manifestação é nessas três frentes. Então, uma criança com alergia, essa alergia ela vai se manifestar em vários sistemas, vários órgãos e sistemas. A intolerância à lactose, como o nome já fala, uma intolerância, tem a ver com digestão, com digestibilidade, tem a ver com digerir o açúcar do leite, que é a lactose. A lactose é um açúcar que tem no leite. E as manifestações clínicas são apenas e tão somente do trato gastrointestinal, porque não é uma doença sistêmica, não é uma alergia, é apenas uma dificuldade de quebrar o açúcar em pequenas partes e terminar o processo de digestão. Então, na intolerância à lactose, as pessoas têm menos lactase, que é a enzima que corta, como se fosse a tesourinha lá, ó, a lactase é a tesourinha que corta a lactose em pequenos pedacinhos, para ser melhor aproveitada pelo organismo. E se a gente não cortar em pedacinhos essa lactose, o que acontece? Ela tem um alto poder osmótico, é isso, ela puxa água. Ela puxa a água para junto dela, o açúcar puxa a água. E aí essa água vai todo para o intestino e acontece a diarreia. Então, no caso da intolerância à lactose, não existe fezes com sangue, não existe manifestação em outros sistemas que não o gastrointestinal. Não existe uma inflamação da mucosa intestinal. Fezes com sangue, a gente só vai ter na alergia. Existe uma inflamação dessa mucosa, existe uma maior permeabilidade dessa mucosa que pode sangrar, que está irritada, está inflamada, pode ter rinite, pode ter dermatite, pode ter asma, mas na intolerância não, é apenas a dificuldade de cortar a lactose. Então, um bebê com intolerância à lactose, ele vai ter manifestação praticamente de diarreia, gases, de mais distensão abdominal, fezes mais explosivas, mas isso não vai ter uma repercussão sistêmica, não vai ter uma repercussão maior no seu organismo. Ao contrário da alergia, que pode sim ter manifestações mais graves, né? A gente tem alguns tipos aí, até a Loiane falou aí que o da filhinha dela era IgE não mediada, são 3 tipos básicos, que é IgE mediada, IgE não mediada e mista. Isso tem a ver com a resposta imunológica de cada paciente e cada um desses tipos cursa com determinados sintomas. Às vezes uns são mais graves, pode dar até choque anafilático, precisar ir correndo para o hospital, dar edema de glote, né? Ficar com angioedema, que se chama tudo inchado, o olho, a boca. São apresentações mais graves, mais sérias, né? Mas na maioria das vezes a gente não tem
as crianças com um curso tão grave, né? A maioria das alergias à proteína do leite, elas são mais brandas, têm sintomas às vezes até inespecíficos que a gente não consegue de início ter certeza, né, do diagnóstico. Como seria bom se todos tivessem ali o sanguinho nas fezes, que já dá a gente já liga ali o radar, os red flags, já fica mais fácil, mas às vezes é apenas choro demais, cólica demais, uma irritabilidade muito grande, e aí a gente fica meio perdido, às vezes começa a fazer esse diagnóstico e demora um pouquinho pra gente chegar, pra gente fechar esse diagnóstico. Aí eu pergunto, como a gente tá falando de sintoma, o que refluxo tem a ver com a PLV, né? O que refluxo tem a ver com alergia? Pois justamente se viu em estudos que refluxo grave de difícil controle não é esse refluxo bobinho, todo bebê golfa, né? Esse refluxo que a gente chama de golfador feliz. Golfa e tá tudo bem, tá dormindo, crescendo, ganhando peso, não tá interferindo nada na vida do bebê, só tá golfando. Isso é de boas. Mas se um refluxo com esofagite, com sintoma, com o bebê muito irritado, às vezes com dificuldade de ganhar peso, tem muita correlação com alergia à proteína do leite. Então, ultimamente, a recomendação nesses casos de refluxo, às vezes é o único sintoma mais aparente que esse bebê tem, em caso de refluxo grave, com a esofagite ou com sintomatologia mais rica, o que a gente faz? A gente faz uma investigação para alergia à proteína do leite, porque às vezes eles vêm associados. Então, existe uma associação de refluxo gastroesofágico com alergia à proteína de leite. Então, por isso que hoje em dia a conduta teve um refluxo mais importante, que a gente não está conseguindo conduzir sem utilizar medicamento, a coisa está evoluindo, você está vendo que não está melhorando, a gente às vezes faz essa investigação, né? Faz um protocolo de investigação, onde todo paciente com refluxo sintomático deve ser investigado para alergia à proteína do leite. E como é que a gente faz essa investigação? A gente faz tirando a proteína do leite da dieta da mãe, se o bebê estiver amamentando, ou da dieta do bebê, se ele estiver usando fórmula. Tem fórmulas específicas sem a proteína do leite toda cortadinha, toda hidrolisada. E, como a Loiane falou, tirar para fazer o diagnóstico, pelo menos, de qualquer lugar que absorva uma molécula de leite, já é capaz de fazer um estrago nesse bebê. Então, se tiver shampoo, condicionador, creme hidratante, sabonete, cosmético, maquiagem, tudo que vai em contato com a pele e com as mucosas, tanto da mamãe quanto do bebê, tem que ser isentos de leite. E leite é diferente de lactose. A lactose, como eu falei, é o açúcar do leite, é um componente do leite. O que dá alergia é a proteína do leite. Então, não adianta comprar produtos sem lactose para um paciente que tem alergia, porque ele não vai ter o açúcar do leite, que para ele podia ter, não tem problema nenhum, e vai ter a proteína do leite lá dentro, que é o que vai causar o sintoma dele. Então, são coisas diferentes. A pessoa que tem intolerância à lactose, essa intolerância ela é dose dependente, ela é quantidade dependente, ela é quantitativa. Então, você tem um limite de leite que você pode consumir, o seu organismo vai produzir uma quantidade X de lactase até quebrar aquela quantidade. Quando você excede aquela quantidade é que tem sintoma. Todos os bebês, eles nascem com uma certa deficiência de lactase fisiológica, uma certa intolerância à lactose fisiológica, e se acredita que seja uma das causas das cólicas. Lembra das cólicas que a gente falou há pouco tempo aqui na live? Das cólicas do lactente? Então, os bebezinhos, eles têm uma certa dificuldade de digerir essa lactose. Possivelmente, essas cólicas também do lactente novinho são por conta dessa intolerância à lactose fisiológica que todos os bebês têm, tá? Isso depois vai estimulando a produção, vai melhorando e tal, e vai acabando conseguindo aí fazer a sua digestão de forma mais tranquila. Então, todo bebezinho tem uma certa intolerância. E olha só como são as coisas. O componente, o que mais tem no leite materno, depois de água, é justamente lactose. Oi, Rafa. O que tem mais é lactose. Então, assim, uma carga muito grande de lactose no leite materno. E esse bebê, às vezes, tem uma dificuldade de digerir. Mas, como eu falei, não tem manifestação
sistêmica, é só gastrointestinal. Então é uma condição muito mais assim que chateia o bebê, que incomoda, mas que não tem uma gravidade muito grande, ao contrário da alergia à proteína do leite, que pode sim ter manifestações que tiram a qualidade de vida do bebê. A própria dermatite, a rinite alérgica, a diarreia, dor abdominal, sangue nas fezes, dificulta o sono, dificulta o ganho de peso, irritabilidade, a família fica também muito estressada, então é uma condição que requer um pouco mais de cuidado, né, nessa investigação. Então se retira toda essa proteína do leite, não pode ter nada nem cheiro de leite, até os utensílios, como as mamães aqui dos bebês com a PLV falaram, os utensílios têm que ser descartados, né, ou separados, você separar tudo, você procurar não comer fora de casa para ter um controle maior, observar a louca do rótulo, olhar todos os rótulos, nem sempre eles são claros. Então, às vezes, você prefere nem usar aquele produto se você não tem certeza. Se conseguir entrar em contato com o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente daquele produto, para ter certeza que ele pode ser utilizado. Às vezes você consegue, às vezes não consegue. Tem alguns sites especializados já em alergia à proteína do leite que te ajudam ali a decidir se aquele produto pode ser utilizado ou não pode ser utilizado. E como a Loiane falou, é o descascar mais e desempacotar menos, acaba trazendo esse benefício aí para a família de comer de forma mais natural, alimentos realmente que são mais naturais, frutas, verduras, grãos, né, proteínas animais que não sejam do leite, e isso acaba trazendo alguns benefícios. Medicamentos, aí Lorena falando, tudo que entra no bebê ou na mãe, você tem que olhar. E você descobre que muitas coisas que você nem imaginava que tinha leite, contém leite, porque o leite ele é utilizado como conservante em vários produtos alimentícios e também em medicamentos. Então, quando você olha, meu Deus, outro dia, eu fico olhando às vezes os rótulos e me espanto com algumas coisas. Então, às vezes no pacote de aveia, né, você fala, aveia tem traços de leite, no pacote de granola tem traços de leite, no extrato de tomate. Você fala, gente, nunca que eu ia imaginar que tem leite aqui, e você fica meio, né, ai meu Deus, nervosa e tal. Imagine como é socialmente isso, né? A gente até está num momento que estamos mais reclusos, mais em casa, mas imagina eu falei bem do extrato de tomate, uma criança que já está indo para a escola, olha o medo que a gente tem às vezes, né, dos alimentos, ali da contaminação entre uma criança e outra. Então é um problema para a família toda, né, para a família como um todo. Além disso, como tem sintoma de refluxo, a gente ainda fica com medo de engasgar, né? Muito refluxo à noite, não dá medo de engasgo. Tem que fazer medidas posturais, tem que tratar esse sintoma do refluxo também, associado a essa PLV. Então é uma coisa bem, frango, embutidos, né? Eles usam nos embutidos para conservar. Aí o que a gente fala, até melhor, porque a gente não deve consumir embutidos, não é bom para a saúde. Você já vai tirando esses alimentos do seu dia a dia, parece que já vai melhorando a saúde da família como um todo também, né? A Drica falou, tá perfeita, mais saúde na mesa, frutas, verduras, pão de fermentação natural aí da Drica, né? Pães integrais, sem leite, né? Pães específicos para celíaco, com outros tipos, né, de componentes que possam comer. Hoje em dia a gente tem uma gama maior de produtos voltados para alérgicos, né? Isso facilita um pouco, apesar de serem caros ainda, né? Os industrializados eles são mais caros, mas tem muita coisa receita que você pode fazer em casa, você acaba se reinventando e conseguindo fazer alimentos, melhorar aí o seu cardápio, diversificar o seu cardápio de casa com alimentos mais nutritivos e mais saudáveis para a família como um todo. Pão de sal pode, se for sem leite, pois é. Aí a gente fica com medo do quê? Da mãozinha do padeiro, né? Só se você fizer em casa. Aí aprender a fazer o pão, né? O pão de sal em casa, sem né, colocar leite, fazer o bolo sem utilizar leite. A gente pode utilizar o pão francês, a gente pode utilizar leites vegetais, né, Lorena? Tipo leite de amêndoa, leite de coco, né, leite de arroz, tanto para beber como para fazer receitas, né? Fazer parte das receitas com esses outros tipos de leite.
O que eu não gosto muito e eu não... Oi, Gabs! Eu não oriento para os pacientes é soja. Porque existe uma parcela, né, desses alérgicos que faz reação cruzada com a soja. Então eu prefiro, para não atrapalhar o nosso diagnóstico, o nosso andamento, a gente vai fazendo sempre o teste de tolerância, né? Faz o teste de provocação para dar o diagnóstico, você volta a consumir o leite para ver se vai dar sintoma, mas você vai fazendo depois esses testes de descalonamento aí dos leites da fórmula, ou então da dieta da mãe. E quando tem soja no meio, confunde, porque você fica sem saber se foi a soja, você fica ali meio perdido. Então, apesar dos leites serem bem caros, esses leites hidrolisados, né, como a Loiane falou, eu prefiro usar do que usar o leite de soja, porque a gente corre o risco aí, além do leite de soja não ter os mesmos nutrientes que as outras fórmulas ou que o leite materno possui. Então eu não gosto da soja, né, pra gente... Aí, ó, a Lorena não confiava em padaria, muita contaminação, não dá pra confiar em padaria, né, mas dá pra confiar na Drica. A Drica aqui nessa madeira, aí, ó, pão de fermentação natural, não leva leite, gorduras nem manteiga, o pão italiano, procurem por ele. E procurar, né, opções realmente que não tenham contaminação é difícil, né? Então, às vezes, alguém, né, que já entende do assunto, alguém que tenha uma consciência de separar os utensílios, de fazer a coisa de forma realmente sem contaminação, é uma vantagem aí para aqueles dias de correria que você não consegue ir para a cozinha e fazer a sua receita ali. E na questão do sono, né, como a gente estava falando aqui, que é, né, o tema principal aqui, central da live, ele pode piorar o sono, inclusive como a Loiane falou, tanto pelo refluxo em si, né, aquela regurgitação e aquela dor que a azia dá, que a esofagite provoca, tanto pelos outros sintomas da APLV mesmo. E as mamães e os papais ficam com muito medo mesmo de engasgo, né, sei lá, de ter uma dor mesmo durante o sono, de acordar sufocado, e acabam exagerando às vezes na posição ereta e também levando mais a associações do sono. Fica mais no colo, né, dá mais peito para acalentar. Então acaba, infelizmente, por uma questão mesmo de você ficar com medo, acaba gerando mais essas associações, né? Às vezes tem um diagnóstico e um tratamento inadequado, demorado de fazer, você fica naquela insegurança, o que é, acaba pegando mais, acalentando mais, acaba fazendo mais associação, e aí incorre no que eu falei no iniciozinho da live da minha aluna, do Nananeném, que é a Ana Scherer, com a filhinha dela, Cecília, que justamente, Cecília também, ó, igual a Loiane, outra Cecília, que tinha, né, esse diagnóstico, a PLV, tinha refluxo também. Então ela tinha um sono entrecortado, não conseguia ficar com sono contínuo, além de mais associação, mais necessidade de estar no colo. A filhinha da Loiane já ao contrário, não conseguia ficar no colo porque tinha mal-estar. Então você vê que tem uma diferença de comportamento. E às vezes você fica até sem saber como é que você faz para melhorar aquela situação, né, do seu bebê. E o ideal mesmo é conhecer o seu bebê, por isso que a gente fala sempre, não se cansa de falar aqui em toda a live, que rotina é importante para você conhecer como é que seu bebê se comporta durante o dia, durante a noite, durante os eventos que se modificam aí ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo do desenvolvimento desse bebê. Então você pensa, poxa, um bebê sem rotina, é mais difícil de você avaliar se alguma coisa está saindo do normal. Então manter a rotina, manter a higiene, ritual do sono, você consegue enxergar melhor se algo saiu do normal, digamos assim, e procurar fazer um diagnóstico, um tratamento adequado. Isso vai ajudar muito nos sintomas desse bebê, principalmente na alergia à proteína do leite, que quando você retira o leite, isso melhora o refluxo, melhora os sintomas, o bebê melhora a dermatite, limpa, né, o organismo do bebê, melhora a rinite, melhora tudo. E aí você, poxa, é um ganho que você tem, é muito mais fácil de melhorar até do que a intolerância à lactose, porque você retira aquele agente e você dá uma melhorada. Então fazer o diagnóstico e o tratamento adequado são fundamentais para que esse bebê volte a ter sono,
ter um sono de qualidade, volte a ter noites de sono mais tranquilas, sem dor, sem incômodo, né? Você manter a rotina desse bebê, entender que ele precisa de tratamento realmente e manter a dieta, né? Manter a exclusão de leite, manter as orientações do pediatra ou do gastropediatra que estiver acompanhando, para que você vá galgando aí os degraus rumo à cura, que, como a Eloiana falou, depende do próprio organismo do bebê. Fazer a tolerância, que ele consiga reconhecer essa proteína do leite e absorvê-la, né, sem fazer essas manifestações clínicas. Isso ocorre, na grande maioria das vezes, até 1 aninho de idade, e até os 5 anos de idade, quase 100%, consegue chegar nesse nível de tolerância e se curar da alergia à proteína do leite, né? Então é uma doença curável, mas que depende de cada organismo e depende da gente fazer a dieta e a exclusão de leite o melhor possível para que não fique causando ali manifestação, não fique causando dano a esse bebê e a essa família, tá? Aqui a Lorena falou que foi colo e muita vigília, justamente com medo mesmo, né, de ter alguma coisa de noite, né, a gente fica com medo de madrugada. A Eloiane falando, que conversou com a gente, difícil mesmo, porque não tem remédio que alivie as reações. O remédio é te retirar mesmo a proteína do leite. Enquanto você não sabe disso, você fica ali sofrendo, né, tentando resolver uma coisa. A gente acaba deixando mais no peito, muito no colo, você, né, não sabe o que está acontecendo. Acaba associando mais, dificuldade de dormir. Aí, Andra falando, tô seguindo suas recomendações e dando a janta à noite, tá dormindo melhor. Oi, Andra Joia, enchendo a barriguinha, a pancita. Jairane falando aqui, meu bebê está com dificuldade de pegar a mamadeira. O que faço? Vou retornar ao trabalho. Não precisa dar na mamadeira, você vai dar em outro recipiente, sim, com seringa, com copinho de transição, colher dosadora, mudar a forma de dar, porque às vezes ele tem, né, mais facilidade com outra forma, não com a mamadeira. Aí não ter pressa para a introdução alimentar também. Geramos muita expectativa e é outro quebra-cabeça, porque pode reagir a frutas e outros alimentos. Não é tão comum, tá? No caso da Cecília, né, que é mais grave, manifestação, a gente fica com medo de algumas coisas, de outros alimentos, mas graças a Deus não é muito comum ter reação com outros alimentos. Mas é soja, que é um alimento que a gente geralmente não dá de alimento, né? Eu também não utilizo o leite de soja por conta disso. E aqueles alimentos que são mais alergênicos para os bebês que têm alergia, para os que não têm alergia, não tem orientação nenhuma de deixar de dar. Muito pelo contrário. Mas para aqueles que já têm alergia alimentar, né, que são alérgicos, aí a gente evita também. Então são o quê? Amendoim, né, as oleaginosas, né, que a gente fala em geral, castanha, amêndoa, essas coisas, noz, o ovo, que a gente tem que ter cuidado. Então quando vai introduzir é bem criterioso, tem que estar no momento ali que a gente já fez o diagnóstico de APLV direitinho para não confundir, e dando devagarzinho, 1 quarto, bem supervisionado. E os frutos do mar, tá? Que são os mais alergênicos, e aí a gente fica de olho. As frutas em si não tem uma recomendação específica de não dar, mas tem que ficar atento realmente, introduzir de forma mais lenta, ficar mais tempo com o mesmo alimento ali, 2, 3 dias, para ter certeza que aquele alimento não gerou alergia. Então é mais devagar a introdução alimentar também. Então às vezes acaba demorando um pouco mais, mas a gente consegue fazer na grande maioria das vezes. É difícil você ter um paciente que você tenha outras associações, graças a Deus, né? Geralmente é só o leite mesmo, né? E pode ter essas que eu falei, mas não é o mais comum, né? Ainda bem, aí a gente consegue introduzir as outras coisas. E o mais importante é suspeitar. Então, como eu falei, se a alergia é um processo sistêmico, é um processo que pode consumir, pode ter manifestação clínica em qualquer órgão imunológico. Então, se é uma dermatite atópica, tudo que estiver fora do normal e não estiver melhorando com a conduta normal, você pense em alergia à proteína do leite. Então, a dermatite, às vezes não tem outra coisa, só tem a lesão de pele. Já hidratou, já usou corticoide, já fez de tudo, não melhorou? Poxa, será que não é alergia à proteína do leite?
Eu tenho um paciente, João Miguel, que sempre Lucimeire acompanha as lives. Hoje ela não tá aqui, acho que ela vai assistir depois. Que essa semana passada a gente também fechou o diagnóstico dele de APLV. E ele só tinha dermatite atópica, ele não tinha mais nenhum sintoma, nem gastrointestinal, nada. Mas era uma dermatite assim, ó, de cabeça, né? Cabeça, ombro, olho e pé. Sabe, cabelo todo. E aí nada, eu digo, gente, tá estranho esse negócio, não tá parecendo uma lixa. E aí eu digo, peraí, vamos ver esse negócio, Lu, vamos fazer a dieta de exclusão, tá? E aí depois fizemos o teste de provocação, e aí a alergia limpou todo a pele. Ele foi pra mim, depois de 15 dias que ela tava na dieta, eu falei, o que é isso? Ela disse, não, com 4, 5 dias a gente já tinha limpado. E aí a gente, olha só, a gente só tinha dermatite atópica, não tinha nada nas fezes. Então, às vezes, né, se você não tá atento, uma rinite alérgica num bebê muito pequeno, uma rinite muito importante, uma congestão nasal muito importante, com coceira, com irritabilidade, ou é um bebê que chora demais, chora o tempo inteiro, um bebê irritado, um bebê que tem refluxo importante, de difícil controle, um refluxo com sintoma, né, de esofagite, aquele bebê que se joga para trás, que não consegue mamar direito, que mama um pouquinho como se aquele leite estivesse entrando, dando alguma coisa ali naquele esôfago, naquele estômago, e você vai, ó, não, vamos pensar, vamos fazer essa investigação, porque a partir daí, quando você suspende a causa, né, dos sintomas, esse bebê melhora como um todo, melhora a sintomatologia sem você usar nenhum remedinho, o que é melhor, né? Porque o refluxo fica também, na grande maioria das vezes, até vomita, mas não tem mais sintoma, então a gente não usa medicamento. E ele fica bem, ele dorme melhor e você começa também a ficar mais confiante e as coisas começam a entrar nos eixos e a gente vai seguindo e fazendo a avaliação da tolerância, né? A gente tem um protocolo que a gente segue, vamos fazer, a gente tem as datas específicas para fazer essa investigação de tolerância e vai testando. É algo que não tem um exame específico nessa idade que a gente faça assim, dá 100% de certeza que tem alergia. Não tem. É uma avaliação clínica e demora um pouquinho para ser feito. E tem que ter muita paciência e comprometimento realmente para fazer toda essa modificação na sua vida. Imagine você ter que, né, separar tudo na sua casa, né, não entrar mais em contato com leite e maquiagem, tudo que você vai usar, né, você tem que ler rótulo, é uma coisa chata, é uma coisa que demanda tempo, paciência, mas pelo menos é algo que é tratável, né, algo que é conduzível e você vê melhora nítida ali no seu bebê, então tem esse ponto positivo também. Aí André falando, doutora Raquel, quanto ao chá, o bebê pode tomar sempre? O bebê que já, depois dos 6 meses, quando o bebê está na introdução alimentar, ele pode tomar chá sem açúcar, tá? Sem açúcar, sem nada, só chazinho puro a partir da introdução alimentar. Tá com congestão nasal, a melhor coisa para congestão nasal dessa rinite é lavar o nariz com soro e seringa. Soro e seringa. A gente tem umas lives aí, várias ensinando, inclusive mostrando aí como é que a gente faz essa lavagem nasal. É ótimo. Difícil também fazer a rede de apoio, família entender. Acham que sou chata e maluca. Super. É muito complicado. Você falou agora, eu me lembrei de uma paciente que eu tenho, que é a mamãe Alexandra e a paciente a Valentina. Ela tá com 1 ano e pouquinho, agora já tá fazendo 1 ano e meio, já fez tolerância agora. Mas ela tinha a PLV. E o pai não acreditava, achava que a mãe estava exagerando, que era coisa da cabeça dela. E foi uma luta, a menina sofreu aí vários meses, ela levou a outros médicos e tal, e vai e vem, sem parar e fazer a conduta, né, adequada. E aí, quando a gente começou, ele começou a dar um voto de confiança na esposa, quando a gente começou a fazer o diagnóstico mesmo correto, o tratamento, que ela melhorou de vez, era muita dermatite também que ela tinha, muita assadura e tal, que foi aí que ele criou consciência. Então as pessoas acham às vezes que é exagero, que é frescura, e o ideal é você mostrar, né, mostrar vídeos, ou mostrar os sites, ou mostrar lives como essa, ou mostrar outros casos, né, olha, existe, é assim que funciona,
né? É o corpinho da criança que responde a esse leite, mostrar realmente que existe, que não é frescura, né? E que é diferente da intolerância à lactose. Então, às vezes, a avó, a tia acha, mas um pedacinho só não vai fazer mal. Só que elas não sabem que é uma molécula, gente, não dá nem pra gente ver, né? Pode reagir e pode dar diferente da intolerância que é quantitativa, depende da dose, da quantidade de leite. A PLV, ela é qualitativa, qualquer molécula de leite pode desencadear os sintomas. Então, falar dessa diferença é importante para entender. Então, para alergia não é quantidade, né? Vai só um cheiro, uma molécula, gente. Não dá nem para, né? Microscópica. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Entender que isso existe e mostrar, olha, como ela melhorou depois do tratamento. Ensinar mesmo o que é, explicar para que as pessoas entendam que não é frescura, que é uma doença que existe, né? Hoje em dia com internet, né? Com toda essa facilidade de informação, fica mais fácil até para rede de apoio, né? Para a gente instruir as pessoas que estão nos cuidados com o bebê, ou alguma funcionária em casa, alguém que vai ajudar, para que tenha essa consciência que não é bonitinho dar ali, né? Aquela coisa que a gente sempre vê na internet, vamos dar e sem perguntar à mãe, a gente tem que sempre, né? A alimentação é uma coisa muito importante, muito individual de cada família. Às vezes você tem um bebê que tem uma alergia a um determinado alimento, às vezes você tem uma família que é vegana por formação, é algo quase religioso, isso, e você tem que respeitar. Então você tem que perguntar sempre àquela mãe, àquele pai, se você pode oferecer alguma coisa a algum bebê, a alguma criança. Isso é algo que é esperado fazer e não achar bonitinho, vou dar mesmo e tal, e vou dar assim, né, não vai fazer mal, porque pode sim, você pode até, num caso mais, obviamente mais trágico, ocasionar até um choque anafilático, um óbito em uma criança por conta, né, disso aí. Então é grave, existe, e a gente tem que estar informado para conduzir, ensinar as pessoas a conduzir da melhor forma possível, tá? Beleza. Então vou dar alguns recadinhos aqui. Segunda-feira tem live às 20 horas, também pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que as nossas lives são quando? Segunda e quarta, 20 horas, sexta às 17 horas. Lembrando que por aqui a vovó só acreditou quando assistiu uma live da senhora. Há tempos atrás, graças a Deus, ela que a senhora fala, ela é ótimo, aí serve para isso, ter credibilidade, segurança, muito bem, gostei. Para você que quer se preparar para ter uma maternidade feliz, tranquila, segura, quer entender tudo o que acontece aí nos primeiros meses de vida do bebê, se preparar integralmente, o método Mamãe Incrível é para você. Mas se o seu problema é o sono, noites em claro, privação de sono, dificuldade de ir para a rotina, o seu método é o Nana Neném. E, além disso, se você quiser participar de uma comunidade VIP, onde existem aulas, discussões, conteúdos exclusivos sobre todo o universo da maternidade, lá no Facebook, é a comunidade Mamãe Flix. Onde, doutora, se inscrever? Tudo lá na bio, no link da minha bio, aqui do Instagram, @doutoraraquel.pediatria. Continue me seguindo pelas redes sociais, mostrando para as vovós, para os vovôs e para os papais. Até rimou, gostei, vou usar isso mais. Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, no canal Mamães do Mundo. Curta, compartilhe essa live para uma mamãe, um papai, uma vovó, um vovô, né? Que uma rede de apoio aí que precisam entender sobre a PLV. E a gente se vê em breve. Um excelente final de semana. Um Dia das Crianças maravilhoso para todas nós. Beijo grande.